Queremos agradecer à Igreja Adventista Central de Vitória por estar cedendo os seus materiais para serem reproduzidos aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do bairro Presidente Vargas, em Erechim, Rio Grande do Sul. Você sabe que é um clichê, mas eu estou muito feliz em estar aqui. Sempre que eu venho aqui, eu me sinto muito bem. Eu estava dizendo para o Paulo ali que eu entro no estacionamento, dói assim o estômago, dói de saudade. Muito bom estar aqui. Quero agradecer a direção da igreja. Pastor Patrick, obrigado. Estenda meu abraço ao pastor Marcelo, que está lá com a gente fazendo, eu acho que ele está fazendo doutorado lá no NASP, e eu tenho encontrado ontem, dei um abraço nele. Ele falou, tudo certo? Eu falei, tudo certo. Quero agradecer o Newton, mais uma vez, fez o contato aí, e a doutora Josi, que estava muito preocupada que eu não viesse. O Newton disse assim, manda mensagem toda hora. Então, ela fez assim, foi uma bela secretária, assim, mandou o horário, pastor, estamos felizes em receber você e tal. Falei, olha, brincadeira, Josi. Muito bom, quero convidá-los a abrirem a Bíblia. Quero estudar a Bíblia esses próximos minutos com vocês. O texto que a gente vai estudar hoje à noite é 1 Samuel capítulo 15. Eu quero saudar a todos aqueles que nos assistem pelo Facebook, Adventistas Capixabas, e também pelo YouTube. Um abraço para você, é muito bom ter você assistindo a gente, acompanhando. Quero mandar um abraço especial para aqueles que não fazem parte da nossa comunidade religiosa, mas se dispõem a ouvir. Isso é muito legal. E todos que estão aqui hoje à noite no auditório, na igreja, é muito bom, principalmente aqueles que não são da nossa comunidade e que decidiram vir numa quinta-feira à noite aqui na igreja. Eu fui pastor dessa igreja, não lembro mais o ano, não lembro mais. Diz que esse é um sinal da idade. Mas eu estou feliz, porque ontem a minha mãe me lembrou que eu tenho 47. Eu achava que era 48. Ela falou, não filha, é 47, você vai fazer 48. Eu falei, uau, que legal. Porque nessa fase, qualquer ano, Dilermano, se prepare, porque a fila anda, tá? Qualquer ano aí é tão bom, né? E ela falou que eu tenho 47 ainda. Mas que ano que eu fui pastor aqui mesmo? 2007, 2008, 2009. Isso aí. Foi ontem. E meu filho, que chegou aqui, um menininho, fez essa semana 20 anos. Uau! E a Giovana tem 15. Eu, antes de ler o texto com vocês, hoje eu trabalho num centro universitário que a Igreja Adventista tem. A igreja tem um centro universitário em São Paulo que é hoje Quadricamp. Tem um campus em São Paulo, em Hortolândia, que é pertinho de Campinas, 20 quilômetros, e outro em Engenheiro Coelho, que está a 40 quilômetros de Campinas. E eu trabalho no de Engenheiro Coelho. E agora a gente tem um campus que é virtual. Então você também pode hoje ser aluno do NASP, fazendo os cursos do ensino à distância. E eu trabalho nessa universidade, na pastoral universitária. Nós temos aproximadamente 1.500 alunos internos que moram na universidade. E temos aproximadamente 6.000 alunos universitários, que são os alunos que vêm das cidades ao redor ali. E todo mês de julho, o colégio, a universidade, com os 3 campi, faz projetos assistenciais pelo mundo. E a gente teve alguns projetos esse ano. E eu tive o privilégio de liderar 7 alunos. Na quinta-feira passada, eu cheguei da Albânia. Esses dias falei assim, você sabe onde é a Albânia? Aí uma pessoa falou, nem sei o que é isso.
Você já ouviu falar na Albânia? Alguém nunca ouviu falar na Albânia? Não tem problema. É um simpático país do leste europeu, que faz pelo mar fronteira com a Itália, e em terra faz fronteira com Kosovo, porque ali ao redor era a antiga Iugoslávia. Grécia, 3 horas da cidade onde a gente estava. Córtia, que é uma cidade de uns 80 mil habitantes. E 2 horas da Macedônia. E a igreja tem um grupinho de 20 pessoas aproximadamente na cidade de Córtia. Dizem que adventistas no país, uns 150. São 4 pastores, um país de 3 milhões de habitantes. Com uma história linda de como Deus tem trabalhado no coração dos albaneses. Hoje, as religiões predominantes na Albânia o grego ortodoxo, muçulmano e cristãos também. E o país viveu aproximadamente 50 anos de opressão do regime comunista. Isso começou no início da década de 40 até a década de 90. No final da década de 30, a igreja adventista quis mandar uma pessoa que pudesse falar do amor de Jesus na Albânia. E havia um jovem chamado Daniel Lewis, que havia formado em farmácia na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que era albanês. E chamaram Daniel Lewis para ir para lá, solteiro, e ele foi. Deus guiou, tem detalhes da história que são fascinantes. Todas as noites o pastor de lá, que é um pastor brasileiro, em Córtia, pastor Delmar Reis, nos contou a história em capítulos. Isso me fez amar ainda mais os albaneses. Eu já tinha simpatia pelos albaneses, porque eu tive um presidente de área administrativa que tinha sido pastor nessa cidade, em Córtia, e havia construído a igreja. Pastor Oliveiros Ferreira, que é um líder da igreja no estado de São Paulo. Daniel Lewis foi ser missionário lá, recém-casado agora, e aí entrou o regime comunista na Albânia. Você já vai entender por que eu estou contando essa história. Eu já vou abrir a Bíblia, porque eu quero ligar essa história com o que eu vou estudar com você. O regime comunista proibiu as pessoas de lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia, e a Bíblia foi retirada da mão das pessoas, e quem enfrentava essa situação era levada para prisões. A situação ficou tão difícil para Daniel Lewis que a comunidade que ele começou a criar ali disse assim: vai embora daqui. Ali ele já tinha filhinhos pequenos. Vai embora daqui, Daniel Lewis, vai embora daqui. E ele conseguiu 2 pessoas para guiá-lo pelas montanhas. É um país muito montanhoso, lindas montanhas, até a Grécia, que estava pertinho. E quando eles avistaram as luzes da cidade próxima da Grécia, dizem, ninguém consegue comprovar exatamente, que os 2 guias falaram assim: nós precisamos voltar para Córtia porque nós esquecemos algumas coisas. Então vocês nos aguardem ali. E exatamente nesses momentos, os soldados comunistas prenderam Daniel Lewis e a sua família. E ele foi separado, o esposo, da esposa e os filhos. E ele foi mandado para uma prisão. E Daniel Lewis morreu nessa prisão, sendo torturado.
Todo tipo de tortura que você pode imaginar, sofreu Daniel Luiz. Mas no período que ele começou, ele treinou pessoas para estarem ali cuidando do grupo. A esposa depois foi embora do país e ficou um grupinho ali, 40 anos, 50 anos. Até que quando caiu o regime comunista, no início da década de 90, a Igreja Adventista em nível mundial mandou um pastor para saber o que tinha acontecido com a Albânia e o que tinha acontecido com Daniel Luiz, porque ninguém sabia. Não havia nenhuma informação da Albânia. E esse pastor, o pastor Ray Dabrowski, encontrou um grupinho em Korcha. Um grupinho. Não mudei muito, viu? Queria dizer para vocês. Da emoção. E encontrou uma senhora que durante todos aqueles anos guardou o dízimo para entregar para um pastor adventista. E ela foi a primeira pessoa a ser batizada na Albânia. Daniel Luiz formou aquele grupo, morreu e nunca viu. Na prisão, um dos seus companheiros ficava impressionado quando Daniel Luiz dizia assim: eu não posso negar minha fé. Eu não posso negar o que eu acredito. Não posso. E eles torturavam. Um dia um desses companheiros disse para Daniel Luiz assim: eu não sei no que você acredita. Não sei quem é esse Deus que você acredita. Mas eu quero dizer uma coisa: se eu um dia sair daqui, eu vou ajudar a colocar uma igreja nessa cidade. E esse companheiro foi quem viabilizou a compra do terreno onde há a igreja de Korcha hoje. O evangelho é muito difícil na Albânia. As pessoas idosas viveram o comunismo e rejeitam. Os adultos eram crianças no comunismo, então também não aceitam. Então o foco é trabalhar com criança e jovem. E a gente fez uma escola cristã de férias. E eu fui contar a historinha para as crianças um dia. Eu ia falar de Jesus. Aí o pastor me disse assim, ó: só que é o seguinte, o que eles sabem de Jesus é o que você sabe de Buda. O que você sabe de Buda? Eu falei: como é que eu falo de Jesus para quem ouviu, mas não sabe quem é? Eu nunca tive um desafio tão grande, e já tive alguns na vida. Aí fui contar a história do meu melhor amigo, só que é um amigo diferente. Aí vai explicar que um dia esse amigo esteve aqui, hoje não está, que esse amigo me criou. Uau, suei frio. Mas sabe o que a gente começou lá? O que essa igreja tem de muito maravilhoso: música. Eu ganhei 25 flautas doces, e a gente teve um professor do seminário, da faculdade, que foi diretor do conservatório, o pastor Vandir Schaeffer, já pregou nessa igreja. Ele deu aula de flauta, pena que eu não coloquei os vídeos. 70 crianças estudaram, e a gente está encontrando na música uma forma de falar de Jesus. E o nosso desafio ano que vem, eu estava dizendo hoje para o Newton, é levar 10 violinos, porque a esposa do pastor é formada em música e ensina violino. Então nós vamos encontrar na música uma forma de apresentar Jesus. Mas a pergunta é, de hoje à noite: como um homem como Daniel Luiz
não nega a sua fé. Como? Agora eu quero ir ao texto bíblico, tá bom? Vamos ao texto. O ideal é se eu lesse o capítulo inteiro, mas não dá, tá bom? 1 Samuel capítulo 15. Essa é uma história muito intrigante na Bíblia, daquelas que é difícil de entender. Queria dizer para você que nada do que está na Bíblia não tem lógica. Tudo que está na Bíblia tem lógica, queria te dizer, ok? Você pode até achar que não tem, mas não desista de estudar a Bíblia. Esse ano eu tomei uma decisão, eu estou me deleitando na Bíblia. Eu tenho lá uma pessoa que é uma professora do seminário, que é uma mentora. Ela e o esposo são professores do seminário, e ela diz assim, tem que se deliciar na Bíblia. E eu queria desafiar você e dizer que a Bíblia tem que ser um livro que você curta todos os dias. Tem que curtir. Quero dizer para a meninada, para a moçada aqui, curta. E como você curte a Bíblia? Lendo na paz. E tentando entender assim, o que Deus tem para me dizer aqui? Porque existem partes da Bíblia, como a que eu vou ler hoje, cara, é difícil entender. Deus mandar matar um povo inteiro. Deus chama o rei Saul e diz assim, através de Samuel, diz assim, mata todo mundo, não deixe ninguém, gado, nada, não quero nada desse povo. Esse povo chamava-se Amalequitas. Se você estudar na Bíblia a história dos Amalequitas, por isso que eu quero te dizer que tudo na Bíblia tem lógica, ainda que você não entenda no momento. Quer dizer outra coisa, fica frio se você não entende, relaxa. Outra coisa, você que ensina a Bíblia, não queira colocar de goela abaixo para alguém alguma coisa que você acredita, se o cara não entende. Não força a barra, entendeu? Não força, não é o momento dele. Uma das coisas que eu aprendi nessa viagem, talvez a maior delas, foi assim, como é que Deus vai fazer o Evangelho chegar em todos os lugares? Porque a gente tem em questão de 2 horas assim, um povo com uma cultura e uma língua, e dentro dessa cultura e dessa língua você tem etnias. Então, mesmo dentro da Albânia você tem etnias. Aí você atravessa, você tem outro povo, outra cultura, outra língua. Aí você viaja mais 3 horas, você tem outro povo, outra cultura, outra língua. Aí eu chego lá, o que eu vou pregar para ele? Não sei. A gente estava no aeroporto de Istambul e eu falei para a meninada assim, vamos fazer o culto aqui bem discreto. Fizemos uma rodinha, comecei a ler uma meditação, a gente fez uma oração discreta. Do lado tinha uma moça nos ouvindo. Ela era da República Tcheca e estava estudando o armênio. Ela falou assim, uau, eu estou entendendo o que vocês estão falando. Eu falei, dom do quê? Do ouvido? Deus está atuando intensamente na vida de todas as pessoas. Só se deixa ser usado. Só se deixa. Não seja um tropeço na vida das pessoas. Não incomoda. Não perturba. Sabe? Seja um crente. Se você é crente, não sei se você é. Se você é crente, seja um crente legal. Só isso. Não seja um crente xarope. Eu falei para a meninada assim, não vamos nos preocupar em falar, só vamos nos preocupar em ser legais. E no final, me emocionou, a criançada abraçava
os nossos alunos lá no pescoço, dizem assim: vocês não podem ir embora, vocês não podem ir embora. Eu falei assim: parabéns, vocês mostraram que são crentes e não são xaropes. Vocês mostraram quem é Jesus, sem falar muito. Por isso dê tempo a cada um. Deus disse assim: mata todos os amalequitas. Quero ler o texto para você, alguns versos, rapidamente. Capítulo 15. Disse Samuel a Saul, capítulo 15, verso 1 de 1 Samuel: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho quando esse subiu ao Egito. Os amalequitas foram os primeiros inimigos do povo de Deus quando eles saíram do Egito. Sem nenhuma razão, eles se colocaram contra. E se você ler Êxodo capítulo 17, você vai ver que lá Deus faz uma declaração: esse povo será exterminado da terra. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Não sei de que igreja você é, se você é crente, se você não é, mas a partir do momento que você decide fazer a vontade de Deus, ninguém pode se opor a você, porque não é seu inimigo. Todo aquele que se opõe àquele que faz a vontade de Deus, se torna inimigo de Deus. E quando o indivíduo se torna inimigo de Deus, sabe o que Deus faz? Destrói. Mais cedo ou mais tarde, Ele destrói. Por isso, faça a escolha certa. Faz o que Deus quer. Mesmo que você tenha que morrer numa prisão, sem ver o resultado daquilo que você fez. Difícil, né? Voltemos ao texto. Voltemos. Vai, verso 3, pois agora, e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Como é que você se sente lendo isso? Diz para mim. Vamos conversar um pouquinho. Fazer de conta que eu estou com meus alunos agora, porque é o seguinte: dar aula para a moçada, tem que dizer um negócio desse e perguntar, e aí se prepara, porque eles arrebentam, e eu curto. Sabe que o meu filho foi meu aluno esse ano, no primeiro semestre, no jornalismo. Dei aula para o meu filho, foi uma curtição, não sei para ele, mas para mim foi. Para mim foi. Como é que você se sente? Eu vou te dizer como eu me sinto lendo esse texto. Agora eu me sinto diferente, porque eu entendo o contexto. Mas sabe como eu me sentia? Mal. Que imagem que você tem de Deus? Lendo esse texto. Fala para mim, não tem medo não. Para de fazer de conta. Tira a máscara. Mal. Deus é ruim, porque Deus mandou matar todo mundo. Todo mundo. Você se sente assim? É? Não tem nenhum problema, viu? Nenhum problema. Agora, quando Deus chega a uma situação como essa, a gente não pode esquecer que Deus deu sucessivas e sucessivas. Pode multiplicar oportunidades. Eu não conheço a vida das pessoas, mas uma coisa eu sei, pela minha. A cada momento da minha vida, Deus me dá mais uma oportunidade, mais uma. A pergunta é, o que eu faço com ela? Hoje eu acordei cedo, porque o voo foi cedo, então eu vi o sol nascer. De carro, vendo o sol nascer no horizonte, assim, belíssimo sol nascer lá no NASP. Eu lembrei que nesse dia Deus está dando o sol para todo mundo.
oportunidade para todo mundo. Quase que eu parei para tirar uma foto e postar dizendo assim: o sol nasce para todos, para o bom, para o mal, porque Deus olha todos como aqueles que Ele deseja salvar, albaneses, gregos, muçulmanos. Eu visitei uma mesquita e fiquei 40 minutos conversando com um muçulmano. Fiquei impressionado com a religiosidade e com a sinceridade dele. Impressionado. Quando a gente estava indo embora, eu contei hoje para o Nilton. O cara correu e disse: espera aí, não vou embora. Foi lá, comprou 2 pacotinhos de tâmara e um pacotinho de guardanapo para vocês. Eu falei: cara, estou com vontade de voltar nessa mesquita de novo. Deus está trabalhando no coração dele? Tá. Não diga que Deus não dá oportunidade. Não diga que Deus erra. Diga que você decide. Agora, o que fez Saul com isso? Foi clara a ordem de Deus, não foi clara? Você acha uma ordem legal essa que Deus deu? Me respondam. Acha uma ordem legal? Acha uma ordem legal? Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus só vai pedir coisas para a gente à medida que a gente consegue executar. Para mim, Deus pede uma coisa. Para você, Ele pede outra. Entendeu? Mas nunca Deus vai deixar chegar para você um pedido que você não possa executar. Nunca. Porque Ele é Deus. Sabe por quê? Ele fez você. Ele sabe como funciona cada pecinha sua. Entendeu? Ele sabe se o seu motor é 1000, se é 2.0. Entendeu? Ele não vai pedir para você uma velocidade que você não alcance. Porque Deus não nos olha por atacado. Deus não olha aqui, ó, do jeito que eu estou olhando. Deus olha você sozinho, sentado aí, sua cabeça, sua vida, suas lutas, suas adversidades. É assim que Deus olha. E quando acontecem coisas na nossa vida, não é que Deus desejou também, mas se Ele tolerou que chegasse. Eu não gosto da permissão, da palavra permissão, né? Esses dias o Fernando me mandou um sermão que o pastor Ivan pregou aqui nessa igreja. Eu amei aquele sermão, já ouvi umas 2 vezes. Até já dormi ouvindo, acordei ouvindo. Eu não gosto. Mas entenda que Deus não te olha assim como eu estou olhando. Deus olha assim: eu sei quem Ele é. Então, se Deus pediu uma coisa para Saul, entendamos isso. Ele sabia que Saul podia executar e deveria executar. Quando Deus te dá uma situação para você escolher, Ele sabe o que você tem que fazer e como você deve fazer. Não vai dar um peso maior sobre você. Aí o que Saul fez? O que Saul fez? A Bíblia diz que Saul preservou o rei. Verso 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, não só isso, o melhor das ovelhas, 2 bois, animais gordos, cordeiros, o melhor que havia. Não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: qual é a resposta? O que Deus falou? Estou arrependido de ter colocado esse cara como rei. A palavra aqui é tristeza, né? Estou triste. Eu fiquei pensando esses dias, quando estava preparando a mensagem, fiquei pensando assim: uau, Deus pede para o Gilmar fazer um negócio. A Gilmar não faz. Se Deus olhasse para mim e dissesse assim: cara, eu estou tão triste com você. Estou arrependido. Estou arrependido. Esse foi o sentimento de Deus. Eu gosto de olhar a Bíblia assim. Sabe por quê? Porque Deus não é distante, queria te dizer. Deus é Deus, entendeu? Mas às vezes a gente coloca Deus assim,
Não, Deus está aí. Deus está aí com você. Quando você acordou hoje, Ele foi para o trabalho com você, sabe, o Espírito Santo estava com você, Jesus. Nada que passa na vida da gente passa fora do olhar de Deus, pessoal. Nada, 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 nada. Não acho que Deus não se importe. Aí o que aconteceu? Samuel advertiu Saul, e aí o Saul foi responder. Olha lá, está no verso 20. Então disse Samuel a Saul: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O que você entende pela resposta de Saul? O que você entende? Primeiro ele está dizendo, o povo influenciou e tal, mas ele está dizendo assim, ó, não, na realidade eu fiz o que Deus quis, só não fiz totalmente. Deus já pediu alguma coisa para você, ou para mim, e eu fiz só pela metade? E ainda arrumei desculpa para dizer, não Deus, espera aí, é que a situação estava difícil. Você sabe o que vai acontecer com isso aqui? Logo depois, Samuel vai matar o rei Agag. Mas se você for estudar a Bíblia, eu não lembro exatamente quantos anos, mas o povo de Deus vai ser cativo em Babilônia. E depois do povo ser cativo em Babilônia, eles vão ser libertos por que povo? Lembram? Aqueles que lembram, gostam de história? Pelos medo-persas. E o rei Assuero, alguns judeus podiam voltar para a terra, outros ficaram lá, na Pérsia. E aí um homem chamado Amã persegue o povo de Deus. E esse Amã faz o rei Assuero fazer um decreto de morte para todo judeu. Sabe qual era a origem de Amã? Sabe qual é? Agagita, amalequita. Anos, centenas de anos depois, a origem daqui, dizem os comentaristas, origem de um erro cometido por Saul. O que essa história tem para falar para a gente hoje à noite? É a pergunta, né? O que a história de Daniel Luiz se liga a essa história? Daniel Luiz foi torturado até a morte por escolher fazer a vontade de Deus. E quando eu olhei para a igreja de Corte, eu vi a fidelidade de Daniel Luiz. Uma filha de Daniel Luiz mora nos Estados Unidos e nunca desejou falar sobre o assunto. Nunca. Mas há ali na Albânia a fidelidade de um homem. A fidelidade. Foi difícil para Daniel Luiz. Quero dizer uma coisa com carinho aqui. Se você não guarda o sábado, eu vou citar a questão do sábado, tá? Mas eu respeito você, se você guarda outro dia. Mas quando diziam para Daniel Luiz, você vem trabalhar no sábado, Daniel Luiz dizia assim, não. Deus me disse outra coisa. Fácil eu dizer isso, né? Num país livre. Mas vai ser carregado. E vai ser torturado até a morte. Para ver se você vai continuar sendo fiel.
Às vezes eu me pergunto, por quê? Por quê? Nem sempre fazer a escolha correta é sinal de vitória momentânea. Queria te dizer. Nem sempre. Eu não vou te iludir hoje à noite, tá? Não vou te dizer, venha para cá que os seus problemas acabaram. Isso é propaganda tabajara. Mas uma coisa eu vou te dizer. Uma coisa eu vou te dizer. Um dia, definitivamente Deus honrará aquele que foi fiel a Ele. Eu não sei que escolha você tem que fazer. Agora uma coisa eu sei. Deus não vai deixar você fazer uma escolha que você não possa fazer. Isso eu sei. Pastor, mas é pesado? É pesado demais. Eu sei que é pesado. Sabe qual é o problema? Vou dizer qual é o problema. É que é a luta do que eu quero com o que Deus quer. Essa é a maior luta que o ser humano tem. É fazer a minha vontade. E a Bíblia tem inúmeras advertências. Enganoso é o coração, mas é tão bom fazer o que eu quero. O prazer parece que chegou, mas não chegou. Não chegou. Eu sei que o pastor Valdomiro citou as aparentes atitudes corretas, ou tudo que Saul tinha como, cara, podia ser o cara, ele podia ter sido, mas Saul sempre quis fazer a vontade dele. E há um texto, e eu quero concluir com esse texto, que eu poderia falar só sobre ele, que é o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Sabe onde está o problema? É fazer o que eu quero e não o que Deus quer. Eu não sei quanto você conhece da Bíblia. Eu não sei quanto você conhece de Deus. E quando eu digo isso, eu estou falando para gente que eu já preguei aqui durante os 3 anos que eu fui pastor. Porque ser membro da Igreja Adventista não significa nada. Conhecer a Bíblia e ter uma experiência com Deus. Nada. Nada. Ser um membro da Assembleia de Deus ou da Congregação Cristã do Brasil, ou da Igreja Católica, não significa nada. Conhecer a respeito de Deus e a respeito da Bíblia. Nada. Eu posso pertencer e não ser. Posso pertencer a uma comunidade e não ser de Deus. Por isso eu quero te desafiar hoje à noite. Você quer fazer a vontade de Deus? Essa é a escolha certa. Pode doer? Pode. Até a morte. Em alguns lugares desse mundo, algumas pessoas estão morrendo por desejarem fazer a vontade de Deus. Você acredita nisso? Difícil, né? Sábado eu me assentei na igreja que eu assisto, 2.500 membros, são 2 cultos. Pensei assim, que vida boa. Eu olho para vocês assim e digo, que vida boa no sentido de liberdade de crer. Lógico que a vida a gente tem as dificuldades, mas liberdade de crer. Quando aqueles membros da Igreja Adventista em Corte viram a igreja lotada com 70 crianças no sábado de manhã, eles ficaram empolgados.
E lá estava a filha do homem que substituiu Daniel Luiz, uma senhorinha. Ela dizia para o pastor: pastor, isso tem que acontecer todo sábado. Queridos, eu não sei no que você acredita, mas você tem a liberdade de conhecer mais a respeito de Deus e de fazer a vontade dEle. Minha pergunta é: quanto você tem feito disso? Quantos minutos de manhã antes de sair de casa? Quanto você escolhe ler? Hoje eu vou ler a Bíblia, vou me deliciar num texto aqui. Ontem eu li uma frase muito boa de um livro que eu estou lendo, O Sussurro de Deus, de Bill Hybels, que ele diz assim: a melhor sensação da vida é fazer a vontade de Deus. Falei, uau, mas às vezes não é fácil. Eu quero convidar minha amiga para cantar, e eu quero fazer um apelo para você, simples assim. Eu sei que todo mundo faz apelo, eu tenho que fazer. Apelo significa só uma coisa: o que eu vou fazer que eu ainda não estou fazendo para ser diferente naquilo que eu acredito. No que você acredita? Que igreja você é? Assembleia? Congregação cristã? Católico? Você é espírita? O que você vai fazer de diferente para conhecer mais de Deus? O que? Essa é a pergunta que eu tenho para você. E você, adventista, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu estou fazendo uma coisa. Estou tentando conhecer mais Jesus. Eu falei que Ele é meu amigo, então eu decidi, Davi, descobri tudo de Jesus. Comecei a ler o livro Desejar de Todas as Nações de novo. Mas ler e pintar, eu decidi, eu falei que Ele é meu amigo, quero saber tudo dele. E você, o que você vai fazer? Pai, muitas vezes é difícil fazer o que o Senhor nos pede. Mas se o Senhor nos pede, é porque é o melhor. Nos ajude a fazermos. Nos ajude, Pai. Eu oro por cada um que veio aqui, especialmente por esses amigos que estão aqui. Eu oro por eles. Eu não sei o nome deles, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor está olhando cada um individualmente. O Senhor sabe para onde eles vão hoje à noite, a casa que eles vão dormir. O Senhor sabe o que eles vão pensar quando encostarem a cabeça no travesseiro. O Senhor sabe. Por isso eu peço uma bênção sobre eles, que eles se sintam sempre bem neste lugar. Eu oro também por essa comunidade, que seja cada dia mais uma comunidade amorosa. Eu oro pelo pastor desta comunidade, por sua esposa, pelos seus filhinhos. Cuida deles, meu Deus. Pelo pastor jovem, sua esposa, sua família. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém.